Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje nós estamos com a aula número 35 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar um assunto que eu acredito que vocês vão achar muito interessante, que a grande parte dos alunos tem uma admiração especial por esse tema. Hoje nós vamos estudar sobre o mangá, tá? Então, pessoal, vão separando já o material para a aulinha de vocês, né? Separem lápis, caneta, borracha, deixe o caderno aberto lá na matéria de português. Vocês podem até já fazer o seguinte, colocar o título da aula, mangá, né? E ficarem a postos para vocês anotarem aquilo que vocês acharem de mais interessante sobre esse tema, tá bom? Enquanto vocês vão se organizando, eu vou apresentar os objetivos para a nossa aula, tá certo? Então, na aula de hoje, nós temos os seguintes objetivos. Nós vamos conhecer a origem do mangá, né, de onde é que surgiu esse tipo de história em quadrinhos, e depois nós vamos ler e identificar os elementos da narrativa de um trecho de um mangá, tá certo, pessoal? Material a postos, então, vamos conhecer a origem desse tipo de quadrinho, o que é isso? Então, vamos lá. Então, pessoal, os mangás, inicialmente, vocês precisam compreender que eles são um quadrinho japonês, né? Então, não é um quadrinho de tradição específica brasileira, é um quadrinho de origem japonesa, tá? A leitura do mangá, ela é feita de uma maneira um pouquinho diferente do que os quadrinhos tradicionais que a gente lê, né? Por quê? Porque quando nós vamos fazer a leitura de um quadrinho, que é um mangá, nós precisamos ler de trás para frente. Já imaginaram isso? Vocês já leram alguma coisa de trás para frente, né? Não dá certo, né? Os livros comuns não é assim que a gente lê. Porém, o mangá, a gente precisa ter esse cuidado. A gente começa a fazer a leitura de lá pelo fim. Que legal, né? Bem diferente, tá? E quando que surgiu esse tipo de quadrinho, pessoal? Esse tipo de quadrinho, ele surgiu lá na época feudal, né? Através do Oricon Shohatsu. E o que é isso? É um teatro de sombras. Então, lá no tempo do feudalismo, existia o teatro de sombras e é a partir desse tipo de teatro que surgiu o mangá. Aqui a prof trouxe para vocês uma imagem de um teatro de sombras, né? É comum a gente brincar no escuro com as mãos, né? Fazer figuras. Isso tem a ver com o teatro de sombras também. Então, a cultura japonesa tem essa tradição, né? Ela dá ênfase nesse tipo de teatro. Então, lá no tempo do feudalismo, era bem comum o teatro de sombras, que deu origem aos quadrinhos que são chamados de mangá. Esses que se lê de trás para frente, né? Então, lá naquela época, o teatro de sombras, ele percorria os vilarejos, contando lendas para a população através dos fantoches, ok? Essas histórias, essas lendas, elas passaram com o tempo a serem publicadas por alguns editores, né? Lá na década de 20, lá nos anos 20. Porém, a fama só aconteceu lá nos anos 40, então levou 20 anos para isso ficar famoso, né? Mais tarde ainda, o mangá, ele saiu do papel e se transformou em animes, que são os desenhos animados, né? Para televisão, para a internet, e com isso ganhou ainda mais popularidade, né? Aumentando assim o número de fãs por todo o mundo. Nós temos alguns personagens famosos dos animes da televisão que são inspirados nos quadrinhos, o mangá. Por exemplo, Dragon Ball Z, acredito eu que vocês conheçam, a prof trouxe o Goku, né, o personagem principal, para apresentar para vocês, tá? E antes de dar a sequência, eu quero mostrar alguns mangás para vocês. Então, eu trouxe 3 exemplares
Foi uma gentileza do professor Celso que me emprestou, eu agradeço. Professor, muito obrigada. Então, nós temos esse aqui. Então, como a prof explicou para vocês, quando eu vou fazer a leitura desse quadrinho aqui, por exemplo, eu vou começar a lê-lo de trás para frente. Um livro comum, o que é que a gente faz? A gente abre ele e começa a ler aqui, ó, na primeira página. Mas aqui nós já temos uma instrução, ó, pare. Por quê? Caso alguém não saiba que se faz a leitura de trás para frente, pare, vai ler aqui que não se lê do início, se começa lá no final, Então é daqui que eu começo a ler o mangá e eu vou seguindo até finalizá-lo, chegando aqui na primeira página. Muito interessante, Aqui eu trouxe mais um. Conhecem esse personagem? Naruto? Então esse também foi um mangá que foi transformado em anime, Tem desenho animado também. Então, mesma coisa. Vou começar a ler esse quadrinho aqui que é um mangá. O que é que eu faço? Esqueço aqui, o início e vou começar lá atrás, Vejam que aqui também tem um pare escrito, Por quê? Porque se começa a ler sempre de trás para frente. Outro detalhe é que geralmente o mangá é preto e branco, É muito incomum se ter um mangá colorido, Esse aqui, por exemplo, é preto e branco. Esse outro aqui também é preto e branco, Apesar de ter a folha branca, ele não tem cor, o quadrinho. E mais um que o professor Celso me emprestou também, ó. Então, novamente, não se lê aqui na primeira página, tanto que esse aqui disparado aí, Não é mais o pare. Por quê? O mangá sempre a gente faz leitura de trás para frente, E só lembrando, um quadrinho de origem japonesa que se tornou famoso com o tempo, mas o início começou lá na era feudal, no feudalismo, através do teatro de sombras, que era muito comum na época, As caravanas percorriam as aldeias contando lendas com o teatro de sombra. Mais tarde passou a ser escrito e só 20 anos depois, lá na década de 40, é que o quadrinho se tornou popular. Depois se transformou em anime e aí ganhou o mundo, Como nós conhecemos hoje, ok? E aí, alguém já leu o mangá? Ficou curioso? A prof deixou durante a aula alguns links. No decorrer eu vou mostrando para vocês, vocês podem acessar e fazer a leitura, tá certo? Aqui a prof trouxe uma curiosidade para vocês, Esse carinha aqui, Osamu Tezuka, ele é criador dos traços mais marcantes do mangá. Então, o desenho do mangá ele tem características específicas e uma delas é ter os olhos grandes e expressivos, A maioria dos personagens, das personagens dos mangás tem essa característica, olhos grandes e expressivos. E foi esse carinha aqui, Osamu Tezuka, que foi o criador dessa característica. E ele é chamado de Walt Disney japonês, Pela sua particularidade, por essa curiosidade que foi ele que criou. E depois os outros desenhistas foram copiando, ok? Aqui a prof trouxe uma capa de um mangá chamado Tanaka-kun wo Aizumo Kedaruji, que é essa capa aqui, Não sei se estou pronunciando certo o japonês aí, mas a gente tenta, tá? E esse mangá, pessoal, ele está disponível nesse link aqui, Caso vocês queiram fazer a leitura, vocês podem acessar, E sempre lembrando, Quando vocês vão fazer a leitura do mangá, vocês vão fazer sempre de trás para frente. Aqui na sequência da aula, a prof trouxe um pedaço para vocês desse mangá. Aqui a prof já arrumou ele na ordem certa para eu não ter que ficar pulando o slide, Então já deixei ele na ordem certa. Mas quando a prof foi organizar o material, eu peguei lá a última cena, pus lá no começo do meu slide, tá certo? Então aqui a prof já deixou certinho, mas quando vocês forem acessar lá no link, não esqueçam, vocês vão sempre, começar de trás para frente, ok, pessoal?
mesma coisa no material impresso, né? Porque senão vocês não vão compreender a história, tá bom? Então vamos lá. Então o trecho, né, do mangá e a história se chama Naquele Lugar. Observem o cenário inicialmente, né? Um cenário urbano. Aqui vocês vejam que tem também as características das personagens, né? Com os olhos marcantes, bem desenhados, né? Olhem só. E nós temos o personagem que fala: então, finalmente esse dia chegou. E aí, que dia será que é esse que chegou, né? Mas à nossa frente reside uma parte do mundo adulto. Até agora só olhávamos de longe. Então, que dia será que chegou? E então, conseguiram descobrir que dia que é esse, pessoal? Né? Então, vejam a expectativa que os dois personagens do mangá esperavam muito por esse dia. E, finalmente, esse dia chegou. Nós percebemos aqui pela fala, né, do segundo balão, que ele faz referência a algo da vida adulta. Vejam aqui a onomatopeia, né? Ele engole em seco. A expressão, né, o glup que a gente lê, então ele engoliu ali em seco, ele está ansioso. E o amigo dele diz que até nesse momento eles só olhavam esse lugar de longe. Então nós podemos deduzir que é um lugar no qual só adultos frequentavam e que agora finalmente eles vão poder frequentar também. Vamos descobrir que lugar que é esse, né? Antes de nós prosseguir, observem aqui novamente, né, na segunda cena, o olhar expressivo também, característica, né, dos mangás. Então, todos esses traços ajudam na hora de você interpretar, né, a mensagem que o quadrinho quer nos transmitir. Prepare-se mentalmente, Tanaka. A dúvida é a derrota. De verdade, está tudo bem. Dois jovens entrarem sozinhos nesse lugar? Vejam que ele ainda está na expectativa. Se entra ou não entra nesse lugar. Que lugar que é esse, né? Vamos. Bem, né? Vamos conhecer. E olhem que lugar que é. Que lugar que eles estão chegando, né? Que está escrito coffee, uma cafeteria, né? Nossa, primeira vez na Starbucks, é uma cafeteria muito famosa e até agora eles não podiam entrar nesse lugar, ou talvez nunca tinham ido, né? Talvez os pais proibissem, daí essa expectativa toda deles frequentarem esse lugar, né? Vamos continuar com mais um trechinho. Agora a dúvida, né? Se vai entrar, eles não sabem ainda se entram ou não. Se vai entrar, né? Olha só como eles entram. Cheguei, né? Se anunciando os dois, né? E aqui nós temos mais uma mocinha que nos diz o seguinte: é como se fôssemos caipiras aparecendo na festa de algum nobre. Ota! Depois de tudo, não estamos no lugar errado? Ele ainda não tem certeza se é o lugar que ele deveria estar, né? Nem mesmo conheço o que tem no menu. Tanto que os clientes, como os funcionários, dão uma sensação elegante, né? Então, eles estão conversando ali e observando o menu e não sabem o que é que tem no menu. Então, esse é o trechinho que a prof trouxe para vocês do mangá. Só mais um finalzinho. E aí fica disponível o link para vocês continuarem a leitura e descobrirem o que é que vai acontecer com os dois, com o Ota, né, e o Tanaka, nessa cafeteria. Como é que eles vão se sair, se eles vão conseguir fazer o pedido, o que é que eles vão pedir, né, o que é que eles acharam de frequentar esse lugar antes que era apenas para adultos, enfim, ok? Então, nós temos os 3 pontinhos aqui. Lembram que eles estavam divagando sobre o que pedir no menu e não sabiam o que pedir, né? Está me ouvindo, Ota? É muito cedo para nós. Vejam as reticências aqui, ó. O que vocês acham que é muito cedo? Para que será? Talvez para fazer o pedido, né? Eles nem sabem direito o que é que tem no menu, como é que eles já vão pedir, né? Você já é fluente na linguagem nobre.
né? E aqui nós temos novamente uma onomatopeia, que ele já está ficando nervoso, né? Estressado com a dúvida do outro. E olha só o que é que ele pede: frappuccino de pudim de baunilha com caramelo extra e 22% de raspas de chocolate. Ele pediu, né, lá na cafeteria, tá? Então fica aqui o comecinho do mangá, só reforçando que aqui eu já coloquei os quadrinhos em ordem, né? Eu já arrumei eles. Se eles estivessem, por exemplo, aqui, né, num livrinho num gibi de mangá como esse, estaria a primeira cena aqui atrás, que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, estaria a primeira cena aqui atrás, nessa página, e nós leríamos assim, né? De trás para frente. Porém, aqui a prof já deixou em ordem, tá certo? Então, quando vocês forem acessar o link, para vocês terminarem a leitura e conhecerem o final, né? Vocês não esqueçam sempre de começar de trás para frente, para ficar a leitura certinho. Ok, pessoal? Vamos fazer um resuminho no caderno, então, do que é que nós aprendemos hoje sobre o mangá? Podem fazer por tópicos, né, para ficar mais interessante. Vocês estão lá com lápis e caneta na mão. Quem não tiver, pausa um pouquinho o vídeo, né? Pega o material para vocês anotarem. Então, primeira coisa, faz lá um pontinho, né? Faz um tópico numa linha. O mangá é de origem japonesa, né? Surgiu quando? Lá na segunda linha. Lá na época feudal, no tempo do feudalismo. Já estudaram em história? Talvez não, mas vão estudar, né? Lá na terceira linha, o que é que acontecia naquela época? O teatro de sombras, né? As caravanas percorriam as aldeias, contando lendas para a população através do teatro de sombras, do fantoche de sombras. Lá nos anos 20, transformou-se isso em escrita, porém, apenas lá nos anos 40, né, é que a fama é que ocorreu. Mais tarde foram adaptados para a TV, transformados em animes, que eu acredito que vocês já tenham assistido. Ok, pessoal? Resuminho feito. Então, assim nós terminamos a nossa aula, né? Eu agradeço a atenção de vocês. A gente se vê numa próxima aula. Não esqueçam da atividade sobre esse assunto, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.